E aí, guria, como é que tu tá? Eu me chamo Gláucia. Eu me chamo Rebeca. Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito pertinente na nossa vida, como todos os temas que a gente pensou para esse podcast, né? E queremos trazer tudo dentro de lugares de fala para termos propriedade. Bom, o tema de hoje é: sou velha para ser jovem e jovem para ser velha. Quer falar mais sobre isso, amiga? Vamos lá. A gente tá nessa fase, assim, na idade a crise dos 20, né? Onde saímos da vida adulta sem saber o que fazer. Se posicionar, inclusive, era uma das coisas que a gente não sabia, que a gente foi aprendendo no decorrer desses anos e que muitas vezes a gente ainda escuta, né? Nossa, você é tão jovem, como você é nova. Porque eu tenho 23, agora você vai fazer 25. E a gente está nessa fase de se posicionar no trabalho. Então, parecer mais velha, até que ponto a gente precisa parecer mais velha, sabe? E assim, eu até tô anotando alguns pontos aqui pra gente conversar no decorrer do episódio, mas assim, não só no trabalho, eu vejo que nessa transição de idade, porque quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem muito esse problema, de ter que se posicionar, porque a criança, ela entende que ela é criança, né, que ela tem que obedecer, enfim. O adolescente, ele entende que ele ainda tá mudando, mas ele não tem tanto problema com questionar e falar, isso eu acho que é uma coisa da nossa geração em diante, porque da geração dos meus pais para trás, eles não questionavam os pais, enfim, as outras pessoas, mas a gente vem muito com isso. Eu, na minha adolescência, era uma pessoa muito, né, de personalidade forte, como eles costumam dizer, e só que na vida adulta isso muda, porque a gente tá nessa transição do eu sou muito jovem para ter uma autoridade, mas eu também já sou velha e eu quero ter um certo tipo de autoridade e de respeito, sim, em todas as áreas da minha vida, seja na profissional, seja na pessoal, seja no relacionamento e principalmente, amiga, a gente falando de profissional é muito importante, mas eu vejo que principalmente dentro da nossa casa, com os nossos pais, os nossos avós, enfim, porque é muito importante sim respeitar, mas é muito importante, sim, colocarmos os nossos limites. E é o lugar mais difícil, eu acho. Isso que a gente está falando de figuras de respeito, né? A gente cresce aprendendo que a gente precisa respeitar muito os nossos pais. E não só respeitar, como eu acho que também agradar, né? Eu tinha muito isso de, nossa, preciso agradar meus pais, preciso honrar os meus pais. Só que aí a gente entra numa questão de o que é honrar os meus pais? Eu, hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu penso que o honrar os meus pais é ser quem eu sou, até porque eu sou uma mistura de duas pessoas diferentes. Não tinha como eu ser igual a um nem igual ao outro. Já fui uma terceira pessoa, completamente diferente. Então, quando eu sou eu mesma, de certa forma, eu tô honrando eles. Mas no começo eu pensava, não, eu preciso ser da mesma religião, eu preciso frequentar os mesmos lugares, eu preciso ter os mesmos pensamentos políticos, inclusive. E não é bem por aí, né? E você comentou disso da gente se posicionar em tudo, né? Eu lembrei do se posicionar e da gente, como a gente se enxerga como adulto, sabe? Porque eu moro com o Jason, vai fazer 4 anos, acho. 3 ou 4 anos. Enfim. E aí, nessa última casa que a gente mudou, que é essa que a gente mora hoje, eu pensei, não, vai ser uma casa minimalista. Porque os adultos na internet, posicionados, eles são o quê? Minimalistas. Ah, é tudo minimalista. Ainda mais agora, né? É tudo minimalista.
Ah, não, porque não tem quase nada na minha casa. Eu lembro da casa da Kim Kardashian, acho, das irmãs lá, que era toda bege. E aí eu ficava tipo, não, vou ser minimalista, eu vou ter minha plantinha aqui, minhas paredes beges. Aqui é uma exceção, né? Mas depois que eu mudei, eu fiquei um tempão estagnada nisso. E não, preciso ser minimalista. Preciso. E eu não sou essa pessoa. Isso não faz sentido. Não faz sentido eu entrar nesse âmbito de me encaixar no que os adultos querem que a gente seja, no posicionamento dos outros adultos, porque não é uma realidade para mim, né? E aí não é só na questão da casa, é na questão das roupas. Eu gosto de cores. E aí eu sempre fico na dúvida de, gente, será que eu tô usando cores demais? Será que eu tô parecendo muito nova por causa das cores? Será que eu preciso comprar roupas mais neutras para me encaixar ali dentro dos adultos? Agora tu tocou num ponto que eu também anotei, que são as roupas. Cara, eu vejo muito na internet. Muito do que a gente traz aqui no podcast é pautado em internet, porque a gente consome, a gente trabalha com internet. Para quem não sabe, a Rebeca e eu, nós trabalhamos com o meio digital, né? Por trás das câmeras, sabia, gente, que tem gente trabalhando por trás das câmeras? Somos nós. E agora tu falou de roupa é muito importante, porque a gente vê esse boom na internet de clean girl, alfaiataria, e sabe? E roupas de escritório, roupa de trabalhar. O look de trabalhar é sempre aquele look de escritório, a secretária do consultório chique, tá ligado? E assim, sério que tu precisa mesmo? Porque, principalmente, se vista como uma pessoa rica para trabalhar. Amigo, a pessoa rica de verdade, a gente tá falando de pessoa rica, uma pessoa classe média alta, ok, talvez ela até se vista daquele jeito, mas uma pessoa rica de verdade, ela se veste super fubanga. Super fubanga é uma. Não, e não fubanga no sentido de peças baratas, tá? Vocês não me entendam mal, mas no sentido de uma pecinha simples, uma blusinha. Esses dias eu tava vendo um podcast de moda, escutando e assistindo que eu falava sobre as vestimentas das pessoas ricas, né? E, tipo assim, a galera anda com umas roupas, sabe? Que só quem é rico mesmo vai saber que aquilo lá vale uma fortuna. Porque eles não precisam se afirmar pra ninguém que eles são aquilo, sabe? Que eles são aquela autoridade, que eles têm aquele dinheiro. E por que que nas nossas vestimentas a gente tem que estar sempre se igualando a algo pra afirmar que a gente é algo, sabe? Expressa a tua personalidade. Eu fiz moda, pra quem não sabe, eu sou formada em moda e amei o curso. E uma das coisas que eu mais aprendi em moda foi que a moda, ela é expressão. Ela é totalmente expressão. E se vestir todo mundo igual, secretária de médico chique, no dia a dia para expressar autoridade, blá 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 blá. No fim, ninguém tem autoridade de nada, porque ninguém tem que, sabe o quê? Personalidade. E as pessoas vão te respeitar pela tua personalidade. Lógico que eu não tô falando de falta de bom senso, não tô falando, né, de uma vestimenta adequada para o ambiente no qual tu tá inserido. Não tô falando disso. É óbvio que tu precisa ter um mínimo de bom senso. Mas falando de que sim, imprime a tua personalidade. A Rebeca, ela gosta muito de peças coloridas. Ela tem uma pet laranja, que eu amo, sabe? Ela tem várias roupas coloridas, e também pelo estado do Brasil que mora, né? Que é mais quente, enfim, permite. Eu sou do sul. Aqui no sul, no verão, a galera até usa roupa colorida, mas no inverno a gente costuma usar roupas mais neutras, porque são mais fáceis de combinar, de ter no armário. Qual sentido teria de eu ter as roupas da Rebeca, porque eu quero passar a mesma impressão que ela passa, entendeu? Dentro da realidade da onde eu vivo, que é totalmente diferente da dela, sabe? Então, tá nisso, a gente quer passar muita segurança, a gente quer que as pessoas vejam a gente, principalmente nessa faixa etária dos 20 e 20 e poucos, nessa transição de adolescente para adulto, a gente quer que as pessoas vejam nós como as mulheres adultas, ou a gente se veste sensual demais, sabe? Para ser vista como mulher. E eu já caí muito nisso, de ser sensual demais, mostrar muito, para parecer ter um poder que eu não tenho dentro de mim. E o poder na vestimenta, eu aprendi que ele se trata muito mais da maneira com que tu se porta, da maneira com que tu fala, da propriedade com que tu fala, da maneira com que tu trata as outras pessoas, do que necessariamente a peça de roupa que tá no teu corpo. Eu vi uns 2 vídeos esses dias, inclusive,
de uma menina que ela usa boné, né? E aí ela dava, tipo, a legenda, aqueles vídeos mais rápidos, né? Que é só o vídeo e tem uma legenda em cima, um textinho em cima, né? Vídeo bem curto. E aí ela falou que autoridade não é você ser igual todo mundo que a gente enxerga como autoridade, mas é você também ser autêntico. Isso ficou muito na minha cabeça, porque realmente uma pessoa que ela tá confortável naquilo que ela tá vestindo, naquilo que ela tá, na forma como ela tá se portando, ela passa muito mais autoridade, independente da roupa. É claro que quando a gente fala de roupa, a gente tá falando de primeira impressão. Mas quando a pessoa é autêntica de fato, a primeira impressão também é de uma pessoa. Pode não ser, nossa, essa pessoa aqui está super elegante. Provavelmente não vai ser isso, porque a gente está falando de autenticidade, né? A gente vai ver a elegância depois, nos detalhes disso. Mas a gente vai ver que é uma pessoa que é confiante, que é cheia de si, que sabe o porquê colocou aquela roupa, que tá ali, tipo, nossa, ela realmente gosta dessa roupa, né? Ela realmente gosta de se vestir assim. Ela veio ciente de que as pessoas olhariam pra ela, porque é assim, né? Eu falo por mim, às vezes eu boto uma coisa mais colorida. Esses dias mesmo eu ainda brinquei. Eu peguei minha madrasta numa loja de material de construção, e aí eu tava de chinelo da Melissa, laranja de florzinhas coloridas, com a blusa laranja e uma bermuda verde musgo. E assim, eu fui correndo, é a primeira roupa que eu achei, e eu falei, tipo, combina legal, vou conseguir. Aí chegou lá, tinha uma moça toda de branco, não faço a menor ideia de quem seja. Sim, a única coisa que eu vi é que ela tava toda de roupa branca, provavelmente uniforme de alguma coisa, né? E aí a minha madrasta falou que ela ficou me olhando de cima e embaixo. Aí a hora que eu saí de lá, eu falei, tipo, não, mas é porque ela não tem personalidade. É assim, é claro que incomoda alguém ficar te olhando de cima e embaixo, né? Isso é óbvio. Mas na hora eu peguei e falei, tipo, eu vou levar na brincadeira, né? Ela não tem personalidade, por isso que ela ficou encarando. E realmente, ontem eu fui numa loja e as pessoas ficaram olhando, e eu não tava nem com nada de mais roupa, eu tava de vestido. E as pessoas ficam olhando, né? E isso que tu falou de autoridade, do que a gente tá falando, na verdade, de autoridade, isso que a gente tá falando de autoridade na vestimenta e na roupa, linka também com outro ponto que eu quero trazer, mas eu vou trazer da roupa e depois eu falo desse outro ponto. Muitas vezes, agora falando do meio corporativo, ou até mesmo quando a gente anda na rua, a gente vê autoridade, se vestir com autoridade, é se vestir se masculinizando. Porque o que que a sociedade fez com a gente? Ela excluiu a gente do direito de ser um cidadão, ela excluiu a gente do direito de. A gente que eu falo mulheres, tá? Ela excluiu a gente do direito de ter opiniões, de se colocar. Principalmente mulher tem muito mais dificuldade do que de expressar opinião do que homens, isso é fato, é só tu observar os homens à tua volta. E e daí, qual foi o meio que as mulheres encontraram para ir de encontro a isso, ou talvez bater de frente? Se masculinizando na roupa, sabe? Botando o terninho igual do homem. Cara, tu não precisa botar o terninho igual do homem. Tu pode botar um vestido super bonito, colorido, sabe? E ser tão competente quanto ele. E também, agora falando de masculinizar, também em questão de comportamento. A mulher, muitas vezes, ela só é vista como autoridade quando ela fala mais grosso, quando ela se comporta igual um homem, quando ela está inserida no meio de homens. Aí sim, ela é respeitada, ela é vista como autoridade, sabe? Então, isso é um ponto a se observar e é muito problemático. Por que que eu não posso ser uma autoridade sendo extremamente feminina? Já me pegou nesse ponto, porque a maioria das mulheres que eu conheço, que são mais rígidas, elas trabalham normalmente em lugares que tem muitos homens. Então, elas são, assim, muito decididas, sabe? E muito, sim, é isso que eu sei, e é isso que eu vou fazer, e tudo mais. E elas se posicionam muito melhor. Por quê? Porque elas estão se posicionando com homens, né? E quando a gente fala de se posicionar de mulher para homem, é complicado. Não tem como falar que não. Que é. A não ser que seja um homem de gente boa. O que normalmente no meio corporativo não é muito comum, não. Mas
elas são mais rígidas, sendo que assim, tanto que esses dias eu conheci uma pessoa, e eu acho que você vai saber de quem eu tô falando, que ela é muito parecida comigo, ela é mais retraída, ela tem uma personalidade mais introspectiva, e mesmo assim ela se posiciona muito bem. E isso é muito difícil a gente ver, tanto que eu fiquei muito impressionada quando eu percebi o quanto ela estava se posicionando nas decisões que ela tomava, tá? E acaba que reflete em tudo, né? Em comportamento, em investimento, em tudo, em tudo. E é um caminho bem perigoso, porque é justamente o questionamento que eu trouxe antes. Por que que eu não posso ser uma autoridade sendo feminina? Sabe? Por que que eu tenho que me masculinizar para ser uma autoridade? E isso principalmente para nós jovens. Porque quando a gente é muito feminina, delicadinha, muito mocinha, principalmente a gente, assim, eu e a Rebeca, nós temos um rosto mais redondinho, que traz aquela delicadeza, aquela jovialidade. O que que O acontece? As pessoas cacheado. descredibilizam, exato. As pessoas descredibilizam a gente só pela nossa aparência. Sendo que eu sou tão capaz quanto um guri da mesma idade que a minha, um cara que é da mesma idade que a minha, que muitas vezes o homem, eu não tô aqui diminuindo, mas eu vou diminuir sim. Muitas vezes o homem ele nem tem embasamento, fundamento para falar as coisas, vai lá e fala, e é aplaudido, enquanto a mulher ela lê, relê, estuda, reestuda, e ela ainda assim se sente insegura de falar, sabe? Ela sente que ela não tá no lugar dela falar, ela sente insegura, acha que vai falar besteira, porque nós somos ensinadas e condicionadas a isso, a esse tipo de pensamento. E é esse tipo de pensamento que vai continuar separando classes, femininas e masculinas, sabe por quê? Porque se a mulher tem autoridade, ela é masculina, então é a classe masculina que tá ganhando. Ai, nossa, mas não é uma competição. Não é uma competição, mas por que que então colocaram a gente tão embaixo? É igual agora, né? Eu lembrei da Boca Rosa, do último lançamento da Boca Rosa. Muito se falou do quanto ela estava masculinizando a marca, né? Porque tanto que o último vídeo que ela fez, tudo bem que ela tá trazendo mais credibilidade para as mulheres, porque o vídeo tem várias mulheres. Mas a maioria tá de terno, ela tá de terno, gravata. Só que assim, em certos pontos, eu vi uma pessoa analisando, inclusive, que já faz um tempo que ela vem se vestindo desse jeito. Que ela usa terno, que ela usa roupas mais masculinas, né? E que ela trouxe isso para dentro da marca dela. Mas, bem possivelmente, é por quê? Porque agora a marca dela pode ter um alcance internacional. Para ela ser reconhecida nacional e internacionalmente, ela vai precisar se mudar. Porque é assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente. E aí eu entro na minha pergunta do começo, que é assim, até que ponto a gente precisa se mudar para se encaixar dentro disso, sabe? Porque é muito desconfortável. Falo porque, por exemplo, aqui onde eu moro é muito quente. E aí, às vezes eu quero trabalhar de bermuda. Mas eu fico tipo, gente, eu já sou nova, já passo a aparência de que eu sou nova. Já, tipo assim, né? Vão achar que eu tô sendo desleixada se eu for de bermuda. Esse é o primeiro pensamento que vem na minha cabeça. Enfim, o que eu entendo disso tudo. Eu quero entrar em outro tópico também, mas o que eu entendo desse lance de aparência, vestimenta, quanto a nós jovens, temos que parecer sermos mais velhas, ou temos que nos vestir igual homem, ou temos que usar muita alfaiataria, ou temos que parecer algo e sair totalmente da nossa personalidade para passar mais autoridade. Entendo que, lógico, existem ambientes e ambientes, momentos e momentos. Terão momentos que tu vai precisar, tu não vai num fórum de vestidinho fluido, porque não é um ambiente. Porque o ambiente pede aquela vestimenta, sabe? Mas tu não vai deixar de sair na rua com a roupa que tu quer só pra, sabe? Pra que as pessoas te vejam como mais velha, ou como uma autoridade, ou como mais sensual. A Glaucia caiu aqui, a internet, o computador dela travou, na verdade. Então, esse episódio vai ficar por aqui, tá? Mas não se preocupem, porque ela vai concluir esse pensamento, tá bom? Tô passando, então, para pedir para vocês deixarem o like, compartilhar com as amigas de vocês se vocês gostaram do assunto, trazer o ponto de vista de vocês em relação a esse tema. A gente também tá aqui disposto a gravar sobre outros temas, tá? Então, sugestões de tópicos que vocês queiram ver, principalmente, assim, sobre a fase dos 20, a crise, entre aspas, crise dos 20, né?
o que vocês quiserem entrar nesses assuntos, a gente está aqui à disposição para debater sobre, tá bom? E também fico ansiosa aqui para quem quiser comentar sobre o que vocês acharam dessa questão de ter que se posicionar, ser mais novo no mercado. E é isso. Um beijo para vocês, meninas. Até o próximo episódio.